todos, muito obrigada pelo convite, obrigada pela oportunidade de estar compartilhando esse momento tão importante para a literatura infantil brasileira. Ouvir o Otávio foi um prazer, eu me emocionei aqui, eu quase comecei a chorar, tive que me conter aqui, porque foi muito importante, eu acho que. E o seu depoimento com relação a mostrar esses livros mostra a importância da leitura para a criança, o que é a formação do leitor. E você, veja que você se autoformou, porque eu acredito nisso, a criança também vai se autoformando porque ela vai se descobrindo. E eu posso dizer que para mim foi muito semelhante. O primeiro livro, eu sou de família hispânica, meus pais são chilenos. O primeiro livro que eu ganhei na minha infância foi um livro de poesias de Gabriela Mistral. Eu sou apaixonada por poesia, então o primeiro, eu sou formada em letras, né? E eu fiz mestrado e doutorado na poesia infantil de Gabriela Mistral. Isso na década de 80, quando a poesia infantil era vista como algo menor. E infelizmente ainda existe gente que fala isso da literatura infantil como algo menor e que não deve ser levado a sério. Eu sou absolutamente contrária a isso, tanto é que nós estamos aqui e isso mostra, né, o quanto essa percepção é equivocada. Então, depois de fazer mestrado e doutorado em Gabriela Mistral, eu continuei contando histórias. Eu trabalhei na Rede Vida de televisão, eu contava histórias, né? Eu fazia recontos de histórias bíblicas para criança, a partir de objetos, né? Depois eu fui trabalhar, a gente, né, tem uma vida profissional um pouco diferente às vezes, e eu fui ser professora de universidade, mas o sonho de continuar com a literatura infantil nunca se extinguiu. E quando eu tive a oportunidade, eu retomei os estudos, eu voltei para fazer um pós-doutorado na USP, e o que eu escolhi como tema foi a literatura infantil, e fruto desse trabalho, do primeiro pós-doc que eu fiz, foi esse aqui, ó, né? O Once Upon a Time, da literatura para a série de TV, em que eu assisti a série, né, que tem uma série de recontos que trazem desde do conto tradicional, que eu acho fundamental, o conto mítico, o mito é fundamental para a formação não apenas do leitor, mas a formação da pessoa. Ele é fundamental. Contar histórias faz parte da nossa formação humana. Então, acho que as histórias, quanto mais nós contarmos, melhor. Mais nós temos a formação de uma pessoa, né? Enfim, tentando que a autodescoberta seja constituída como tal. E, bom, a partir de então, né, eu estou no grupo de pesquisa lá da USP, esse foi o primeiro livro que aborda especificamente literatura infantil, além da Gabriela Mistral, que foi a tese de mestrado, doutorado, saíram muitos trabalhos em função disso, narrativa folclórica, outras leituras semelhantes, e eu nunca deixei de querer escrever para a infância. Acho que a escrita para a infância, para mim, eu tenho muita facilidade para escrever textos teóricos. Eu publico muito texto teórico. Mas era um desafio, porque tudo que eu escrevia, né, para a criança, eu achava, não é isso. Eu acho que o texto infantil, ele precisa ter uma qualidade e uma precisão de palavras, do mesmo jeito que escrever para adultos. É o mesmo desafio. E mais ainda, a gente tem o desafio da ilustração. Eu fui formada como leitora, além de Gabriela Mistral, poesia, né, mistraliana, eu sou formada pela revista Recreio, por Ana Maria Machado, pela Tatiana Benique, e aí são tantas, né, pela Ruth Rocha, pelo Ziraldo. Nos anos 70, a minha mãe me comprava, né, na editora, era a editora Globo na época, que ela publicava, não é a revista Recreio hoje, né, como é hoje, né, nos moldes, mas eu fazia toda a contação de histórias que nós tínhamos, inclusive aquelas atividades paralelas à montagem do zoológico. Para os mais experientes devem lembrar do circo, do zoológico, né, de todas as atividades propostas pela revista, e que tinha um projeto gráfico espetacular, né, que mudou realmente o que é a literatura. E nós hoje somos moldados, sim, pela revista Recreio, né? Em termos de proposta, de projeto gráfico, tem muito a ver com a revista Recreio, né? Então,
Eu continuei como tradutora, né? Eu traduzo muito, mas a minha primeira aventura foi esse aqui, olha. A Bela e a Fera, um reconto, né? Ilustrado por Gabriel Pacheco. Nós estávamos no grupo de pesquisa, tendo uma reunião no grupo de pesquisa com a Flávia, que está aqui presente, e nós conhecemos o Gabriel Pacheco, né? Que ele também tem outras publicações, ele é um ilustrador mexicano, premiadíssimo, um dos mais importantes do mundo. Quando eu vi as ilustrações dele, eu disse, é isso que eu quero, eu preciso entrar em contato com o Gabriel Pacheco. E foi assim que aconteceu a mágica, porque foi realmente uma mágica. Eu sempre admirei a história, já no Once Upon a Time, mas também a história de A Bela e a Fera, ela é muito singular no sentido de que ela é a única das princesas que se move por moto próprio, ou seja, ela tem uma motivação, ela não espera príncipe, ela toma suas decisões, ela é dona do seu destino. Então, não é à toa que eu escolhi A Bela e a Fera. A Bela é muito mais do que uma pequena princesa bonita. Ela é uma mulher de coragem, é uma mulher que decide e toma as rédeas do seu destino. Ela não se apaixona por um príncipe, ela ama uma fera. Uma fera pelo que ela é, pela pessoa humana. Isso, então, para mim é muito importante essa questão. No momento, eu estou lançando agora o Pinóquio, em parceria com Gabriel Pacheco, né? Também com o ilustrador mexicano, né? Quando eu comecei a ler o Pinóquio, né, todos nós conhecemos Pinóquio, mas conhecemos o Pinóquio da Disney. Poucos, a não ser aqueles, claro, que têm uma ascendência italiana, que conhecem Carlo Collodi, ou que têm uma ligação com a literatura, mas em geral as pessoas conhecem a versão Disney, que é muito diferente da versão de Collodi. Então é um pouco assustador quando a gente toma contato com o texto original. Vamos lembrar que os antigos textos, por exemplo, A Bela e a Fera, ela foi escrita por uma mulher, né? Primeiramente por Madame de Villeneuve, e depois a segunda versão, que é a que fez sucesso, isso no século XVIII, no movimento chamado Salão das Preciosas, foi escrito por Madame Beaumont. A minha versão é mais aproximada à versão de Madame Beaumont, que é muito diferente da Disney, né? Não dá para pensar que Disney sequer parecida com a versão original. E a mesma coisa eu proponho para Pinóquio. Pinóquio não pode mais ser, ou pelo menos na minha opinião, por favor, né? Eu não quero dar soluções feitas, acabadas, acho que não é isso que significa a leitura, né? A literatura é bem aberta e precisa ter interpretações múltiplas, é isso que faz a riqueza da literatura. Mas a minha proposta, acho que caiu. A minha proposta de Pinóquio é justamente não fazer de Pinóquio como tendo o sonho de ser um menino de verdade. Ele quer ser uma pessoa de verdade. Parte daí isso faz toda a diferença nesta versão. Então, quando vemos o original, a presença feminina praticamente não existe. Aqui não. A mulher está presente, a mulher faz uma grande diferença. A fada, sim, ela interfere. Sim, a consciência está aqui, mas é Pinóquio quem se autoforma como um herói. Ele faz toda a jornada do herói, né? Nessa autoinformação, de autoconhecimento. E é isso que eu proponho também para a formação do leitor. Todos nós aqui presentes somos heróis. Todos nós temos um mito inserido em nossas personalidades, querendo ou não. Acho que a criança pode descobrir quem ela é, ou pode tentar identificar-se qual é a viagem, se é para a Amazônia, se é para o Iraque, ou se é no Brasil, ou se é no nosso lar, ou é com a nossa família. Todos nós temos essa jornada a cumprir. Tá? É isso. Muito obrigada.